Tudo bem, pessoal? Aqui é o Ricardo Buffon da Hidropro Irrigação Profissional, tá? E hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer a programação do controlador da Rainbird, tá? O ESP-TM2, tá bom? Esse ESP-TM2 aqui, ele é um controlador que ele tem abertura para 4 setores, tá? Tem TM2 com abertura para mais setores, com 8, com 12 setores, mas nesse caso aqui desse cliente, 4 setores era suficiente, tá? E aqui também ele tem a entrada do adaptador Wi-Fi, que já está conectado aqui, mas esse adaptador Wi-Fi aqui é tema para um outro vídeo, tá? Hoje nós vamos falar da programação e regulagem desse controlador aqui, tá bom? Esse controlador, a gente faz a regulagem dele, tá? A automação dele por esse botão aqui. Então nós temos aqui o automático, a data e a hora, temos os horários de início da irrigação, temos os tempos de irrigação, temos os dias que vai irrigar, temos aqui o sensor de chuva, tá? A regulagem dele, temos o ajuste sazonal, a irrigação manual que você pode fazer e o desligado, tá? A primeira coisa que nós vamos regular vai ser a data e a hora, tá? Então nós vamos aqui para data e hora, o botãozinho, apareceu aqui dia 20 de novembro de 2025, esse aqui já está regulado, tá? Nós vamos mostrar como que regula. Então tá piscando aqui o dia, tá? Se você quiser modificar o dia, setinha mais e menos, então mais sobe os dias, menos diminui os dias, tá bom? Se eu quiser passar do dia para o mês, setinha para o lado, tá? Aperta setinha para frente aqui, aí começou a piscar o mês. O mais e o menos aqui, ele mexe no mês correspondente. E para passar para o ano, mesma coisa, setinha para o lado, tá? Aqui 2025, eu posso aumentar o ano também ou diminuir aqui, de acordo com a sua programação, tá bom? Então essa é a regulagem, né, da data e a hora desse controlador. Vamos regular agora os horários de início da irrigação, tá? Então nós temos aqui primeira irrigação do dia, nesse caso aqui está programado para 6 horas da manhã, tá? Então esse controlador aqui, ele consegue fazer até 4 irrigações, tá? Por dia, por programação. Então esse controlador ele tem 3 programações, programação A, B e C. Então eu posso fazer 3 programações diferentes, de horários diferentes de irrigação, tá bom? Então eu posso aqui, ó, programação A, primeira irrigação às 6 horas da manhã, tá? Aí uma outra, continuando na programação A, tá? Outra irrigação, no caso aqui às 10 horas da noite, está programado aqui, tá? Então eu vou programar os setores para eles seguirem a programação A. Então ele vai fazer uma irrigação às 6 da manhã, uma irrigação às 10 da noite. Ah, mas eu não quero que o setor 3 faz a irrigação às 10 da noite. Eu quero que ele só faz uma irrigação durante o dia. Aí eu tenho que vir aqui, Program Select, tá? Selecionar a programação e alterar para a programação B, tá? Aí no caso dessa programação B aqui, aí já é uma outra programação que eu deixo só uma irrigação e um horário só. No caso que esse aqui é o que está acontecendo nessa casa. Se eu pular para a segunda irrigação aqui da programação B, está off. Então essa programação B aqui é uma irrigação por dia só. A programação A, que eu tinha deixado programado, são 2 irrigações por dia, tá? Então eu posso diferenciar para as válvulas de irrigação, para os setores, se eu quero que a válvula 1 segue a programação A, que é 2 vezes por dia, a válvula 2 segue a programação B, que é uma vez só por dia, a válvula 3 segue a programação A ou B, tá? Você pode escolher isso aí, tá bom? Então, a gente deixa a programação feita aqui, tá? Então, primeira irrigação, tá? Se você quer alterar isso aqui, setinha para frente, setinha para trás, e se você quiser alterar o horário, tá? O mais e o menos aqui você vai alterando os minutos para você colocar no horário que você quer que inicie a irrigação, não o tempo de irrigação, o horário para iniciar a irrigação. Agora nós vamos falar dos tempos de irrigação de cada setor, tá? Então nós vamos mudar aqui a setinha para o Run Times, tá? Então aqui nós vamos escolher
a programação que nós vamos usar, se vai ser a programação A, B ou C, para cada válvula, tá bom? Para cada setor. Vamos escolher aqui o setor e nós vamos escolher o tempo de irrigação do setor, tá? Então vamos lá. A primeira regulagem aqui da programação. Programação A. A programação A nós regulamos aqui em cima, tá bom? Nos start times, que a programação A estava regulada aqui para 2 irrigações por dia, tá bom? Nesse caso aqui, o setor 1, tá? Ele não está funcionando pela programação A. Por quê? Porque está aqui, programação A, setor 1, 0 minutos, tá bom? Então, se eu não quero que um setor trabalhe naquela programação, é só eu zerar esse tempo de irrigação aqui, tá bom? Tanto que se eu mudar aqui a programação para o setor 1, vou mudar a programação B, tá? Aí já apareceu aqui, 8 minutos, tá bom? Então esse setor 1 aqui, ele não vai rodar a programação A porque está zerado e vai rodar a programação B 8 minutos, tá bom? Então aqui ele vai rodar somente a programação B, tá? Ah, Ricardo, o que acontece se eu deixar tempo programado aqui na programação A, deixar tempo aqui, por exemplo, 5 minutos na programação A, e se eu mudar aqui também vai estar 8 minutos na programação B, tá? Então, o que vai acontecer? Essa válvula 1 aqui vai seguir as duas programações, tá? Então, ele vai irrigar nos horários da programação A e também vai irrigar nos horários da programação B, tá? Então, no caso aqui, esse setor ia irrigar 3 vezes por dia, tá bom? Nessa situação, se eu deixasse aqui. Mas como eu não quero isso, eu quero só que ele segue a programação B, então eu venho aqui na programação A e deixo ela zerada, tá? Para essa válvula aqui, no caso é a válvula 1, tá bom? E pulando para a válvula 2, tá? É só você apertar essas setinhas aqui para frente e para trás, vai mudar aqui para o 2, tá? Já o setor 2 aqui, desse cliente aqui, ele está programado 3 minutos de irrigação na programação A, tá? Então quer dizer o quê? Que ele vai irrigar 2 vezes por dia, 3 minutos de irrigação cada irrigação. Então ele vai irrigar 6 minutos durante o dia, né? 3 minutos de manhã e mais 3 minutos à noite, tá bom? E na programação B, o que ele tem? Nada, tá zerado. Então quer dizer que ele só vai seguir a programação A, tá bom? Então é assim que você regula se a válvula ela vai seguir a programação A, B ou C, ou você vai seguir mais de uma programação, tá? Se você quiser que o setor siga mais de uma programação, é só você colocar tempo na programação correspondente aqui, tá bom? Se você colocar tempo em todas as programações, ele vai seguir todas as programações aquele tempo. E o tempo não precisa ser igual, como vocês viram aqui, tá? Eu poderia colocar, por exemplo, tá, na programação A do setor 2, 3 minutos, tá? E na programação B, por exemplo, que é uma vez só no dia ali, 5 minutos, não tem problema, tá? Então ele ia irrigar um horário de manhã 3 minutos, um horário à noite 3 minutos e nesse caso aqui mais um horário, que é o horário da programação B, que você programa aqui atrás, 6 minutos, tá? Então você pode botar esses tempos de irrigação diferenciados também para cada tipo de programação, tá bom? Mas nesse caso aqui eu não quero, tá? Eu quero só que ele siga a programação A, que é 2 irrigações por dia, eu não quero que ele faça mais do que isso, tá bom? Então é assim que você faz a programação dos tempos de irrigação. Então, para você modificar o tempo, é só apertar a setinha mais e menos aqui, você já altera o tempo de irrigação, tá bom? Se você quiser voltar para o anterior, tá? Só você apertar a setinha aqui, você já mexe nos setores e o mais e o menos você altera o tempo de irrigação, tá bom? Lembrando também de sempre fazer aqui a regulagem da programação também, caso você queira uma programação diferenciada aí para cada válvula, tá bom? Agora nós vamos programar os dias de irrigação. Então nós vamos mudar aqui para Water Days, tá? Então nós temos aqui todos os dias da semana, tá? Todos com uma gotinha marcada, então quer dizer que vai irrigar todos os dias da semana, tá bom? Se eu quiser tirar a irrigação de um dia, é só apertar o menos ou mais, tá bom? Para tirar a irrigação, aperto menos, aí vai aparecer a gotinha com um risco, tá? Então quer dizer que nesse dia aqui não vai irrigar, tá bom? Então na segunda-feira não vai irrigar, terça-feira vai, quarta vai, até domingo, tá bom? Se eu quiser voltar para esse dia, setinha para trás, tá? Aí ele volta a piscar aqui
o dia que está sem irrigação. Agora eu quero irrigar esse dia aqui. Só apertar a setinha mais que ele volta a gota para o formato original dela. Então vai irrigar na segunda, vai irrigar a semana inteira. Tá bom? Então você pode programar os dias de irrigação de acordo com a sua necessidade. Lembrando também, pessoal, que aqui também segue a programação, tá? No caso aqui a programação A, que é irrigar 2 vezes por dia, tá? Que está especificado para algumas válvulas aqui no tempo de irrigação, ele também segue esses dias de irrigação aqui. Então, no caso, a programação A tá para irrigar todos os dias da semana. Mas, por exemplo, eu tenho um setor que está seguindo a programação B, né? Que é uma outra programação, tá? Só que eu não quero que essa programação B irrigue todos os dias. É o mesmo sistema, tá? Então, você vem aqui, Program Select, seleciona a programação B, tá? Aí sim, aí você faz aqui a regulagem dos dias de irrigação para a programação B, tá bom? Então, a programação B pode ser completamente diferente da programação A. A programação A irriga todos os dias, a programação B, por exemplo, irriga dia sim, dia não, tá? Então, isso aí você também pode alterar aqui. Agora nós vamos falar aqui da parte do sensor. Essa parte do sensor é bem tranquilo, tá? Aqui ele só vai mostrar se o sensor está ativo ou não, porque se você quiser, por algum motivo, você pode desativar o sensor de chuva sem mexer na fiação aqui, tá? Então você só vem aqui na parte de sensor, aqui ele está mostrando o sensor ativo. Se você apertar o menos, ele vai desativar o sensor de irrigação, vai aparecer o sensor aqui com X. Então, a partir de agora, aqui nesse caso, o sensor de irrigação está desativado. Então, mesmo se chover, o sistema de irrigação vai funcionar, tá? E aqui no caso aqui a gente quer deixar ativo. Então, aperto mais, ele vai aparecer aqui o sensor inteiro e vai aparecer ativo escrito aqui. Agora nós vamos para a parte do ajuste sazonal, tá? Que é esse aqui, uma gotinha com uma porcentagem, tá? Então nós vamos mudar para ele. O ajuste sazonal, pessoal, para que ele serve? Tá? É para a gente ajustar os tempos de irrigação de todos os setores, né? Independente da programação, em uma porcentagem de acordo com o clima. Então vamos botar assim, por exemplo, no verão, entre o verão um verão quente, eu preciso de mais irrigação, por exemplo, tá? Então, para eu não precisar mexer na programação de todos os setores aqui, para eu mexer cada um setor por setor, aumentar aí o tempo de irrigação de setor por setor, para poder fazer essa programação só para o verão, tá? A gente usa esse ajuste sazonal, tá? E vale para o inverno também, tá? E vale para épocas que você precisa aumentar ou diminuir a irrigação. Aqui no caso são só 4 setores que tem aqui nesse programador, né? Então mexer aqui na programação interna é tranquilo, são só 4 setores, você vem aqui rapidinho, você mexe. Mas tem situações, por exemplo, tem esse mesmo controlador aqui com 12 setores. Então, se você tem 12 setores na casa e você precisa alterar a programação de todos eles individualmente, já começa a ficar um sistema um pouco mais trabalhoso, tá? Tem controladores de irrigação que vão até mais de 20 setores. Então, começa a ficar um sistema um pouco mais trabalhoso, tá? Então, existe esse ajuste sazonal aqui para isso. No caso aqui, ele está ajustado à programação A, B e C. Então, são para todas as programações, tá? Está ajustado para 100% do tempo. Então, 100% do tempo que você programar aqui é o que ele vai irrigar. Então, vamos botar assim, eu quero que, ao invés de irrigar 10 minutos, que é a média dos meus setores, eu quero que irriga 15. Então, eu preciso aumentar em 50% esse tempo de irrigação. Tá bom? Então, você vai vir aqui no ajuste sazonal e vai aqui no mais e vai aumentar aqui para 150%. Tá? Então, ele vai irrigar 50% a mais do tempo que já está programado para todos os setores. Então, se estava programado 10 minutos, ele vai começar a irrigar 15. Tá bom? Se estava programado 20 minutos para um setor, ele vai começar a irrigar 30. Tá bom? Isso aqui sem você precisar mexer na programação interna dele. Tá? Então, o contrário também é válido. Se chega numa época que você precisa diminuir a irrigação,
Então vamos botar aqui, eu preciso diminuir em 50%. Ao invés de irrigar 10 minutos, eu só quero que irriga 5. Então você vem aqui no menos, tá? E regula ele aqui, ó, para 50% do tempo de irrigação. Então se estava programado para 10 minutos, agora ele só vai irrigar 5, tá bom? Sem você precisar alterar a programação interna dele. E quando você precisar voltar para o tempo normal de programação, é só vir aqui e botar em 100%, que ele vai irrigar o tempo que você deixou programado exatamente, tá bom? Agora, pessoal, falando do último item aqui, a irrigação manual, tá? Essa aqui é quando você quer acionar o sistema de irrigação manualmente por algum motivo. Você quer fazer um teste, você quer ver o sistema funcionando, tá? Então, você pode acionar manualmente todos os setores ou você pode acionar manualmente algum setor específico que você quer ver, tá? Então, aqui no caso, quando você entra em manual, já aparece aqui All, tá? E o número de minutos. All é todos em inglês, tá bom? Então, esse aqui vai ser para todos os setores que tem programados aqui. Então, se eu colocar para irrigar agora, ele vai irrigar o setor 1, aí o tempo que eu colocar aqui, depois o setor 2, depois o setor 3. Se tiver mais setores, ele vai passando setor por setor em todos os setores do controlador que tiver aqui ligados, tá bom? Ah, mas eu quero um setor específico. Eu quero, por exemplo, eu quero ver só o setor 2 funcionando, tá? Então você pode vir aqui, ó, na setinha para frente, apertar e aparece aqui, ó, setor 1 e o tempo que você quer que irriga. Ah, eu não quero setor 1, eu quero 2. Então aperta para frente de novo, setor 2 e aqui o tempo que você quer. Aqui está 3 minutos, mas eu não quero 3 minutos, eu quero 10. Então você pode vir aqui na setinha mais e menos, tá? E alterar aqui o tempo de irrigação que você quer que irriga. Esse sistema aqui não altera a programação interna do controlador, tá bom? Esse aqui é só uma irrigação manual, pontual, que você vai fazer agora. Então, você mexer nesse tempo aqui, não altera em nada a programação interna dele, tá bom? Isso aqui é só para você fazer uma irrigação pontual. Então, o tempo que você mexer aqui não vai alterar em nada, tá bom? Então, é só você colocar aqui no tempo. Tem duas formas de você acionar o sistema aqui manual, tá? Uma delas é você apertar e segurar esse botão para frente. Também vai acionar a motobomba, tá? E a outra opção é eu girar esse botão aqui direto para o automático. Se eu fizer isso, também vai acionar a motobomba. Vou fazer um teste aqui só para vocês ouvirem o barulho da bomba funcionando, tá? Vou só virar para o automático aqui, ó. Peraí que ele passou para a data e hora. Então, setor 2, 3 minutos. Pronto. Prontinho. Acionou a motobomba, tá? Então, ele funciona dessa forma. E da outra forma, setor 2, 3 minutos, tá? Se eu apertar e segurar esse botão aqui, ele também vai acionar a motobomba. Então, acionou a motobomba, ele vai funcionar pelo tempo que eu deixei programado aqui, que foi 3 minutos, e depois vai desligar, tá bom? Finalizando agora, tá? A gente já passou por todos os itens aqui do controlador. Lembrando que sempre que você mexer na programação, você tem que voltar o botão para o automático aqui em cima, tá? Não quero que liga manual. Desliga aqui, tá? Eu sempre tenho que deixar o botão no automático, tá? Para o controlador funcionar no modo automático, tá bom? Lembra disso porque às vezes esquece e aí o controlador não liga, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso aí, tá? E é isso por hoje, pessoal, tá? Lembra aí de se inscrever no canal, deixar o like se ajudou para vocês, se foi útil a informação, tá bom? Obrigado e até a próxima.